Estudante, vamos estudar sobre a Guerra dos 100 Anos e a respeito da crise do século XIV. Primeiramente, vamos compreender os aspectos gerais do conflito. A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Começou no ano 1337 e terminou no ano 1453. E foi disputada entre a Inglaterra e a França. O conflito contribuiu para a crise do século XIV, junto com a fome e a peste negra. Um dos motivos da guerra foi o interesse do rei da Inglaterra em ser também rei da França. Pois bem, qual é o histórico? Na época, o rei Carlos IV da França morreu. E geralmente, o que acontece numa monarquia quando o rei morre? O filho mais velho assume a coroa. Mas Carlos não deixou herdeiros diretos. Então, quem é que assumiu o trono? Os reis Eduardo da Inglaterra e Felipe de Valois da França eram sobrinhos de Carlos e disputaram o trono da França. Felipe recebeu a coroa, tornando-se rei da França. Mas Eduardo reagiu. Ele se proclamou rei da França e da Inglaterra em 1337. Assim, teve início a guerra. A guerra foi interrompida diversas vezes e é dividida em 4 fases. A primeira fase durou 27 anos. Os ingleses conseguiram enormes vitórias devido a dívidas contraídas para manter seu poderio militar. Nessa fase, a guerra foi interrompida pela peste negra. A segunda fase teve 16 anos de duração. Iniciou-se com a sucessão do trono francês por Carlos V, que atacou com sucesso os ingleses. Mas a morte dos monarcas ingleses e franceses diminuiu suas rivalidades. A terceira fase durou 42 anos. Nessa etapa, os ingleses tomaram todas as terras do litoral norte francês. Em 1422, faleceram os 2 reis, Carlos VI da França e Henrique V da Inglaterra. Por fim, a quarta fase, que teve 31 anos de duração. O que ocorreu nessa etapa? Contrariando as tendências da Idade Média, em que combates eram assunto de homens nobres que defendiam seus feudos, a camponesa Joana d'Arc liderou um exército que defendeu a França. Assim,
os franceses retomaram diversos territórios perdidos. O conflito terminou em 1453 com a vitória da França. Algumas das consequências da Guerra dos 100 Anos foram: destruição de campos cultiváveis e milhares de mortos. Além disso, as rivalidades entre os dois países perduraram por muito tempo. Essa imagem representa uma das batalhas da guerra, na qual a Inglaterra venceu a França. Os últimos séculos da Idade Média na Europa não foram nada fáceis. O século XIV, por exemplo, foi marcado por uma crise devido à peste negra, à Guerra dos 100 Anos, às rebeliões camponesas, entre outros fatores. Nesse momento, vamos compreender o que eram as rebeliões camponesas do século XIV. Como já estudamos, na época ocorreram muitas mortes, seja pela peste ou guerra, e até mesmo pela fome. Com isso, começou a faltar mão de obra e a produção agrícola diminuiu, causando prejuízos para a nobreza, a quem pertencia grande parte das terras. Para compensar suas perdas, a nobreza aumentou os impostos pagos pelos camponeses. Além disso, na mesma época, os reis aumentaram os impostos pagos por seus súditos. Então, os camponeses reagiram, promovendo revoltas na França e na Inglaterra, por exemplo. Em 1358, ocorreu na França a Jacquerie, uma série de revoltas que explodiram próximas a Paris e no interior do país. Os milhares de camponeses que delas participaram incendiaram castelos e mataram nobres. Os senhores reagiram e, com melhores armas e treinamento militar, sufocaram a revolta. Já na Inglaterra, em 1381, cerca de 10.000 camponeses, liderados por Wat Tyler, foram a Londres e exigiram do rei Ricardo II o fim da servidão e a diminuição dos impostos. Na presença dos rebeldes, o rei concordou, mas, em seguida, voltou atrás e se uniu aos nobres, arrasando as aldeias camponesas.